Quanto vai para cada caixa? 30, 30, 30, plus 10, com exemplos reais. Você já percebeu como o dinheiro escorre pelas mãos como água? Um dia você recebe, no outro parece que já sumiu, como se tivesse vida própria. E então, no final do mês, sobra apenas a sensação de que você trabalhou tanto, mas não tem nada para mostrar além de contas pagas e dívidas adiadas. Já se perguntou para onde realmente vai o seu dinheiro? Já teve coragem de encarar de frente o mapa invisível que mostra o caminho dos seus gastos? A maior parte das pessoas não sabe. Vivem no escuro, acreditando que estão sobrevivendo como todo mundo. Mas será que todo mundo sobreviver não significa, no fundo, que ninguém está vivendo de verdade? Quantos de nós aceitamos como normal a ideia de trabalhar a vida inteira apenas para apagar incêndios financeiros? E se essa não fosse a única opção? Existe uma forma de organizar o dinheiro que não é mágica, mas parece quase um código secreto. É simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. É a lógica das 4 caixas invisíveis, a regra do 30, 30, 30, plus 10. Você já ouviu falar? Ou será que sempre te ensinaram apenas a gastar e, quando sobrasse, guardar o que desse? E se justamente essa lógica de guardar o que sobra fosse a raiz da sua prisão financeira? Imagine que cada real que você ganha precisa ser colocado dentro de uma caixa. Mas não qualquer caixa, caixas com propósito, porque não se trata apenas de pagar contas, mas de dar um destino consciente ao seu dinheiro. Já se perguntou como seria sua vida se, em vez de desaparecer sem rumo, o dinheiro tivesse direção? Será que a sensação de vazio diminuiria? Será que você dormiria mais tranquilo, sabendo que cada parte tem um lugar definido? A primeira caixa é a das necessidades. Aquilo que mantém sua vida de pé: moradia, alimentação, transporte, energia, água. Mas e se suas necessidades estão ocupando mais do que 30% da sua renda? Isso significa que o essencial já virou prisão. Você tem coragem de admitir que, às vezes, vive para pagar teto e comida, mas não para viver? Quantas pessoas você conhece que se orgulham de dizer que pagaram todas as contas, mas não perceberam que a vida delas virou apenas isso? A segunda caixa é a do futuro, a caixa que expande, que constrói. Mas quantos de nós temos coragem de alimentar essa caixa? E se, por anos, você nunca colocou nada nela, o que restará do seu futuro além do mesmo ciclo que vive hoje? Será que você percebe o preço de ignorar essa caixa? Quanto você já perdeu por não ter começado a investir, a estudar, a plantar sementes de liberdade? A terceira caixa é a do prazer, da qualidade de vida, dos pequenos e grandes momentos que fazem sentido. Mas será que você usa essa caixa como refúgio de um cansaço que não acaba? Quantas vezes gastou no lazer apenas para anestesiar a dor de uma rotina que te consome? E se o prazer que você compra hoje estiver roubando a chance de um prazer maior no futuro? E por fim, existe a caixa que quase ninguém fala, a do significado. 10% que parecem pouco, mas podem transformar não só sua vida, mas a de outros. E se a verdadeira riqueza não estiver no que você acumula, mas no que você devolve? Você já pensou que doar, ajudar, agradecer em forma de ação pode ser o que dá sentido ao que você conquista? Agora imagine na prática. Você ganha 3 mil reais. Se seguisse essa regra, 900 vezes iria para suas necessidades, 900 vezes para expandir e investir, 900 vezes para prazeres e 300 vezes para gratidão. Parece possível? Ou parece impossível porque você já se acostumou a colocar 100% em uma única caixa, a da sobrevivência? Quantas vezes você disse que não tem dinheiro para investir, quando na verdade sempre teve, mas escolheu um destino diferente? Quantas vezes disse que não podia guardar porque mal dá para viver, sem perceber que parte do que chama de viver é na verdade um vício de consumo? E se você mudasse hoje apenas um hábito, onde estaria daqui a um ano?
A verdade é que você não precisa de mais dinheiro. Precisa de mais clareza. Dinheiro mal direcionado vira corrente. Dinheiro bem direcionado vira liberdade. Qual das duas forças você tem alimentado até agora? E você, se tivesse que dividir sua renda hoje entre essas 4 caixas, qual delas estaria vazia e qual estaria cheia demais? Responde aqui nos comentários. Quero entender onde você mais sente o peso ou o vazio. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive sem caixas, sem planos, sem clareza? Elas recebem o salário e já sabem que vai sumir antes do fim do mês. O dinheiro entra por uma porta e sai pela outra, como se tivesse vida própria. Mas será que o dinheiro é que manda? Ou somos nós que nunca aprendemos a mandar nele? Se você pudesse olhar sua conta bancária como um espelho, o que veria refletido? Seria liberdade ou apenas sobrevivência disfarçada? O problema não é ganhar pouco, mas gastar sem propósito. Quantos ganham salários maiores a cada ano e, mesmo assim, continuam endividados? O que isso revela? Que o problema não é só quantidade, mas direção. Você já se perguntou por que sempre parece faltar, mesmo quando você ganha mais? Talvez porque ainda não entendeu que, sem caixas, o dinheiro se perde em vazamentos invisíveis. Pense na primeira caixa: necessidades. Ela existe para te manter vivo, mas não para roubar a sua vida. Quantos de nós aceitamos comprometer metade, às vezes mais da metade, do que ganhamos apenas para pagar teto, transporte, comida e contas? E quando o essencial já ocupa tudo, sobra espaço para quê? Já imaginou se reorganizasse sua vida de forma que as necessidades não passassem de 30% da sua renda? Parece impossível. Mas será que é impossível? Ou você nunca se permitiu pensar em cortar, negociar, simplificar? Quantas escolhas você toma pensando no status e não na real necessidade? Agora olhe para a segunda caixa, a do futuro. Essa é a caixa que mais sofre negligência. Quantas vezes você disse: quando sobrar eu invisto? Mas sobra quando? Já percebeu que nunca sobra? Porque o que não é prioridade, o mundo sempre dá um jeito de roubar de você. E se, em vez de esperar sobrar, você colocasse o futuro na frente, como prioridade? O que mudaria na sua vida se todos os meses você reservasse uma parte para semear algo maior? Cursos, investimentos, empreendimentos, habilidades. Será que o medo de começar pequeno está te impedindo de chegar aonde sempre sonhou? Então vem a terceira caixa, a do prazer. Aqui mora um dilema: de que adianta viver sem desfrutar? Mas também, de que adianta desfrutar se isso rouba sua liberdade futura? Quantas vezes você se deu pequenos prazeres apenas para esquecer por algumas horas a escravidão do cotidiano? Será que você está comprando experiências ou apenas anestesia? E se o verdadeiro prazer não estivesse em gastar para fugir da dor, mas em usar essa caixa como celebração de conquistas reais? O que mudaria se você começasse a gastar nela com consciência e não com culpa? E por último, mas não menos importante, a caixa do significado, os 10%. Muitos a ignoram acreditando que é supérfluo, que não faz diferença. Mas você já percebeu como, quando você doa ou compartilha, algo em você também se expande? O que adianta conquistar sem devolver nada? Será que você já experimentou o poder de transformar parte do que ganha em impacto? E se essa for a chave para não sentir vazio mesmo quando conquista? Agora, imagine um exemplo simples. Você ganha R$5.000. Pela regra das caixas, 1.500 iriam para necessidades, 1.500 ares para expandir e investir, 1.500 ares para prazeres e 500 ares para significado. Mas o que acontece na vida real? Muitos colocam 4.000 ares em necessidades, 1.000 ares em prazeres, nada em expansão, nada em significado. E depois se perguntam: por que continuo preso nesse ciclo? Será que você reconhece esse padrão na sua própria vida? A verdade é que não se trata de números, mas de mentalidade.
Porque se você não sabe para onde vai cada real, alguém decide por você. E quem decide? O banco, a propaganda, o mercado. Será que você quer continuar terceirizando suas escolhas? Ou chegou a hora de assumir o volante e decidir o destino de cada caixa? Se você pudesse começar hoje, qual caixa seria a primeira a ajustar? Qual delas está clamando por atenção? A de necessidades, que talvez esteja consumindo demais, a de futuro, que talvez esteja vazia há anos, a de prazer, que talvez esteja sendo usada como anestesia, ou a de significado, que talvez nunca tenha sido alimentada. Talvez a pergunta mais importante seja: você vai continuar colocando seu dinheiro em caixas invisíveis que só te aprisionam, ou vai escolher caixas conscientes que te libertam? Agora eu quero saber de você. Qual dessas 4 caixas você sente que está mais desequilibrada na sua vida hoje? Escreve aqui nos comentários. Sua resposta pode ser o primeiro passo para enxergar o mapa financeiro que nunca te ensinaram. Talvez você ainda pense que organizar dinheiro em caixas é simples demais para mudar uma vida. Mas o que aprisiona a maioria das pessoas não é a falta de complexidade, é a falta de clareza. Já reparou como o sistema financeiro parece sempre querer complicar tudo? Termos difíceis, contratos cheios de letras miúdas, juros que ninguém entende. Quanto mais você se confunde, mais eles lucram. Mas e se liberdade começasse justamente em algo simples, tão simples que caberia em 4 caixas? A verdade é que sua vida já está dividida em caixas, só que invisíveis. Você já coloca dinheiro em necessidades, em prazeres, às vezes até em futuro. A diferença é que, sem clareza, essas caixas viram buracos. Você joga dinheiro nelas e nunca sabe o que voltou. Já se perguntou por que você trabalha tanto e não consegue sentir progresso? E se não for porque você não ganha o suficiente, mas porque não sabe onde seu dinheiro realmente vive? Agora imagine uma vida diferente. Imagine que a cada mês você sabe exatamente quanto vai para cada caixa. Imagine ver sua caixa de expansão crescer, mesmo que devagar, e perceber que sua liberdade está sendo construída. Como seria dormir sabendo que o amanhã não depende só da sorte, mas de escolhas que você está fazendo hoje? Será que a ansiedade financeira diminuiria? Será que sua autoestima aumentaria quando percebesse que controla e não apenas sobrevive? E se daqui a 5 anos você pudesse olhar para trás e ver que cada pequena decisão de hoje virou uma liberdade conquistada? O que faria com essa liberdade? Viajaria mais? Passaria mais tempo com quem ama? Mudaria de carreira? Ou simplesmente teria paz de escolher sem medo? Já pensou como seria viver sem a culpa de gastar, porque sabe que cada caixa foi respeitada? O dinheiro sempre foi e sempre será uma ferramenta. Mas quem segura essa ferramenta? Você ou o sistema? Quem decide o destino do que você ganha? Suas escolhas conscientes ou a propaganda que te convence todos os dias? Quantas vezes você já comprou algo apenas para se arrepender depois, percebendo que estava alimentando a caixa errada? E se, na próxima vez, você tivesse a coragem de perguntar: em qual caixa isso realmente deveria estar? Talvez você esteja pensando: mas eu ganho pouco, isso não serve para mim. E se fosse justamente o contrário? E se quanto menos você ganha, mais importante é colocar cada real no lugar certo? Já viu como algumas pessoas com pouco conseguem crescer, enquanto outras, com muito, vivem quebradas? Qual é a diferença? Será que é sorte ou será que é direção? E se você começasse pequeno? Se fosse apenas $100 para cada caixa, o que mudaria na sua mentalidade? O que provaria para si mesmo? Será que você entenderia que não é sobre valores, mas sobre hábito? Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade de escolha? A pergunta que fica é: até quando você vai deixar seu dinheiro ser um reflexo do caos? Até quando vai permitir que sua vida financeira seja um labirinto sem saída?
E se hoje fosse o dia em que você decide que cada real terá um destino e que esse destino vai construir liberdade em vez de dívida? No fim, o 30-30-30 plus 110 não é sobre números, mas sobre consciência. É sobre quebrar a lógica da escravidão financeira e colocar ordem onde sempre houve confusão. É sobre assumir que você não nasceu para sobreviver, mas para viver. E agora a escolha é sua. Vai continuar colocando seu dinheiro em caixas invisíveis que não levam a lugar nenhum? Ou vai escolher as 4 caixas que podem se tornar o mapa da sua liberdade?